Bom, para concluir aqui a parte de emprego de Python na matemática, vamos ver como é que faz esboço de gráfico. E antes de ver o caso programado, vamos só relembrar aqui, por exemplo, se você fosse fazer o esboço do gráfico de y igual a x ao quadrado menos 6x mais 5. Tá? Então, primeiro você deveria saber que tipo de gráfico é esse. Né? E aí, com o seu conhecimento, você saberia que isso aqui é uma equação quadrática que deve ter um gráfico do tipo parábola. E aí o que você faria? Você sabe que a parábola está com uma concavidade para cima e você tem uma noção de que a tendência é ele ter esse comportamento aqui. E aí a gente tem o que a gente pode chamar de pontos notáveis, né? Isso? Que seriam aqui os pontos em que ele cruza o zero. Tem ainda o ponto aqui que a gente poderia ver aqui, que é o que ele cruza aqui o eixo vertical. Tem aqui o vértice da parábola e você poderia tentar esboçar o gráfico à mão livre com esses pontos ou até adicionar alguns pontos, não é isso? Então a gente faria aqui uma tabela com x e y. E aí, por exemplo, as raízes. As raízes são os valores em que y dá zero. Se a gente botar aqui y igual a zero, a gente sabe que x menos 6x mais 5 é x menos 1 multiplicado por x menos 5. Isso aqui zera quando x igual a 1 ou x igual a 5. Então aqui a gente tem duas raízes em 1 e 5, nas quais o valor de y dá zero. O ponto que ele cruza aqui o eixo do y é o ponto em que o x vale zero, não é isso? Então quando x é zero, isso aqui zera, dá o 5, né? O vértice da parábola está exatamente entre as duas raízes, né? Então se as nossas raízes aqui são 1 e 5, o vértice aqui vai estar no 3. Se eu substituir aqui, 3 ao quadrado 9, menos 6 vezes 3 dá menos 18. Menos 18 mais 9, menos 9. Mais 5 dá menos 4. E eu poderia aqui adicionar mais alguns pontos, não é isso? Tem um para trás, eu posso pegar um para frente, né? Posso pegar o 6 aqui, por exemplo. Então, quando eu colocar 6 aqui, na verdade tem que dar 5, né? 6 ao quadrado, 36. Menos 6 vezes 6, menos 36. Menos 36 mais 36 dá 0, dá 5, né? Porque a parábola é simétrica, né? Com relação ao vértice da parábola aqui, certo? Então, eu já tenho aqui 5 pontos. Eu poderia, né, com um pouco mais de cuidado aqui, o eixo y está indo de menos 4 a 5. Então, eu vou fazer ele relativamente aqui simétrico. O x está indo de 0 até 6. Então eu preciso de mais espaço para direita. Se eu botar aqui o menos 4, aqui é aproximadamente o 5. Então a minha parábola vai passar aqui. Posso dividir aqui em 3, 6. Aqui tem 2 pontos. Aqui tem 2 pontos. Então aqui é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 5. No 3, a nossa parábola está aqui, né? No 1 e no 5 ela está aqui. E no 5 ela passa aqui e aqui. E aí, a partir daqui nós traçaríamos mais ou menos aqui a parábola, certo? Esboço, certo? Não fica bonito. E aí, o Python nos auxilia com isso aqui, tá? Eu posso construir o gráfico por segmentos de reta, tal como a gente fez lá no LibreOffice Calc, né? Que é a mesma coisa do Microsoft Excel, utilizando a função plot disponível no módulo matplotlib, tá? .pyplot.
E como é que eu faço o gráfico? Eu escrevo aqui a função plot, coloco um array com os valores do x, um array com os valores do y e coloco aqui um string de formato, tá? String de formato é para dizer a cor, se é tracejado, se é linha contínua, se eu vou marcar os pontos das amostras, tá? Então o nome dessa técnica aqui é que eu coloquei 5 amostras, tá? Então eu só tenho um jeito de fazer o gráfico no computador, que é por amostras, tá? Depois que eu usar a função plot, eu tenho que usar a função show para exibir o gráfico, tá? Na janela. Eu consigo construir arrays com valores igualmente espaçados usando a função aRange, que a gente já usou para construir os valores de k, no exemplo do vídeo passado, e o linspace, tá? É linearmente espaçados. Ambas as funções são do NumPy, tá? Então aqui eu não vou nem trazer a sintaxe do linspace. Você pode vir aqui, ó, no site do NumPy e vai ter aqui, tá? Ele está dizendo aqui, ó, que você diz o início e o fim e o valor padrão é 50. Então você pode mudar escrevendo num igual a e por outro valor, quantidade de pontos igualmente passados. Diferente do aRange e do range, o ponto final, a princípio, ele está contido, tá? É true. E isso aqui, quando já vem assim escrito, um determinado parâmetro igual a um valor, significa que esse é o valor padrão, tá? Então se você quiser excluir o ponto final, você tem que colocar aqui igual a falso. Então vamos fazer aqui o gráfico, esse mesmo gráfico aqui, só que no Python. Então eu vou aproveitar um pouco esse código aqui, só o import, tá? Então eu vou colocar o nosso x, e dessa vez ao invés de eu usar o aRange, eu vou usar o linspace. O nosso gráfico aqui esboçado, ele partiu do x igual a 0 até o x igual a 6. Então eu vou fazer a mesma coisa aqui. Então o primeiro valor é o início, o último é o fim. E eu vou colocar 100 pontos no nosso gráfico. E como é que eu vou gerar o y? Eu vou gerar o y por operações elemento a elemento. Vou fazer que o y é igual a x ao quadrado mais menos 6x mais 5. Antes de fazer esse gráfico, a gente pode até fazer uma brincadeira aqui, botar aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Vou botar mais esses dois pontos aqui, ó, 6, 7. Tá no igual a 7. A função plot, eu tenho que adicionar aqui a biblioteca matplotlib.pyplot. Eu vou dar um apelido para ela de plt. Então plt.plot é a função x, y e formato. Então eu vou botar formato apenas um x. O que ele vai fazer? Ele vai apenas marcar as amostras, tá? Vou executar. Faltou vezes aqui. E faltou plt.show. Perfeito. Então aqui tá, ó. Com exceção dos pontos aqui do 2 e do 4, nós já tínhamos calculado todos esses outros aqui, né? O ponto 0, 5. O ponto 1, 0. O ponto 3, menos 4. O ponto 5, 0. E o ponto 6, 5 também. Tá? Então, olha, aqui, daqui para ir para o nosso esboço, seria só passar aqui a caneta aproximadamente para esboçar, não é isso? A mão livre. Agora vamos fazer um negócio mais sério aqui. Botar aqui 100 pontos. Ao invés de marcar com X, eu vou colocar nada aqui no formato. Ele vai fazer um gráfico por linhas azul, que é o padrão do Python. Então tá aí o gráfico feito. Simples assim. Uma vez feito o gráfico aqui, você pode salvar o gráfico, tá? Você pode mexer nele aqui para ajustar do jeito que você preferir. E você pode também olhar a documentação da função plot,
olhar o site do Matplotlib, olhar os gráficos que eles têm e copiar algumas das propriedades que eles usam caso você queira atingir um determinado resultado que você viu em um exemplo que eles fizeram que lhe agradou. E um segundo gráfico, sem ser o plot, é o gráfico que nós vamos fazer, chamado de gráfico de ramos, cuja função tem o nome de stem, tá? Então o gráfico de ramos é um gráfico convencional na apresentação de dados amostrados, tá? Então aquele gráfico que nós fizemos, nós ligamos eles por segmentos de reta. Em algumas das nossas aplicações nós vamos saber que existe uma questão que é com certeza amostrada. Se você quiser exibir com ênfase essas amostras, ao invés de usar o plot, você pode usar o stem, tá? Não há traço entre as amostras, tá? Então ele não vai completar entre uma amostra e outra com um segmento de reta. Ele bota, na verdade, um segmento do eixo até a amostra. Vocês vão ver a aparência do gráfico. Destacando o caráter de variável independente descontínua. Apesar da aparência do stem ser diferente, a sintaxe vai ser igual à sintaxe do plot, tá? Então vamos fazer esse exemplo aqui, ó. Faço o gráfico de ramos para 25 amostras, partindo de n igual a 0, para a função y igual a seno de 6π sobre 25n mais cosseno de 10π sobre 25n, considerando que n é um número inteiro que ordena as amostras. Então eu vou manter o matplotlib aqui, certo? Porque nós vamos usar. Dessa vez nossa variável independente é o n, certo? E ao invés de colocá-la linearmente espaçada, eu vou usar o arrange, porque eu sei que eu garanto que vou cobrir os valores inteiros. Então, iniciando de 0, eu não preciso colocar o start, certo? Para eu fazer 25 amostras, eu tenho que ir do 0 até o 24, então o meu valor de parada é 25, porque ele não entra, tá? E aí eu vou calcular o y, também elemento a elemento, certo? Então vai ficar seno, que é sim no NumPy, de 6 vezes π vezes n dividido por 25, mais cosseno de 10 vezes π vezes n sobre 25. E o tipo de plot que eu vou fazer é o stem, plt.stem. Minha variável independente é o n, minha dependente é o y. Depois de criar um gráfico, eu tenho que dar um plt.show, atualiza. Então tá aqui o nosso gráfico, essa é a aparência do gráfico do stem, certo? Então ele vai marcando os pontos e ele cria um ramozinho que vai do eixo da variável independente, né, o eixo horizontal, até o ponto da amostra. Adicione sobre o gráfico de ramos da letra A o gráfico y igual a seno de x agora, tá? 6πx sobre 25 mais cosseno de 10πx sobre 25. Considerando um x contínuo, tá? Como é que a gente vai interpretar isso aqui? Não existe um x contínuo no computador. O que eu vou fazer? Eu vou botar uma quantidade muito grande de pontos, de modo que não seja possível observar que, na verdade, se trata de uma série de segmentos. E vou fazer o gráfico do tipo plot e ligá-los por segmentos, tá? E verifique que as amostras se superpõem ao gráfico contínuo. Então veja, se aqui é x e aqui é n, e o n foi de 0 a 24, o que eu vou fazer com x? Vou fazer ele variar também de 0 a 24, mas vou fazer ele linearmente espaçado. Então eu vou vir aqui, ó, criar uma variável independente extra, que é o x, linearmente espaçado, de 0 até 24, e vou botar aqui 1000 pontos. Tá? Então isso aí com certeza vai ser impossível de ver, tá? Inclusive o vídeo que eu estou gravando agora, ele tem na horizontal 1280 pontos. Então, com certeza, numa janela que é menor do que a tela inteira, esses 1000 pontos eles vão ficar imperceptíveis, tá? Como sendo descontínuos, né? Como sendo uma série de amostras. E vou criar aqui um y contínuo que tem essa mesma regra de formação aqui do y amostrado, né? Só que no lugar de n é x. E como é que eu faço um gráfico por cima do outro
eu vou deixar o gráfico do contínuo por trás, eu vou escrever ele aqui então primeiro. Basta plotar ele, x, y, tá? E aí plotar o outro na sequência que ele vai fazer um desenho por cima do outro. E dar o plt.show. Tem um erro aqui, né? Que aqui tem que ser o contínuo. Perfeito. Então, para melhorar ainda mais aqui, eu vou pôr aqui uma formatação. Vou botar o gráfico contínuo em vermelho. Então, R de red, tá? Então, tá aí. O vermelho seria o contínuo e os pontos aqui do gráfico de ramos seriam as amostras. Então, só para saber aqui também, se eu botasse aqui 2 traços, ele faria o gráfico vermelho tracejado. Bom, era isso que eu tinha para mostrar com relação ao uso do Python na matemática, e até uma próxima oportunidade.